Boa noite a todos os que fazem a Casa de Jesus, desejando a todos muita paz e progresso espiritual. Coube-nos hoje o comentário do capítulo 6 da Vida Espírita, os Espíritos Errantes. Da pergunta 223 a 236. Então, como são muitas perguntas e muitas respostas, eu não vou ler para não perdermos muito tempo, né? Embora são lições altamente palpitantes e realmente a gente nunca perde tempo em ler as obras da doutrina, não é verdade? Pois bem, espíritos errantes, né? O que vêm a ser os espíritos errantes, né? Aqueles que se encontram na erraticidade. E o que vem a ser a erraticidade? É o momento transitório em que o espírito fica entre uma encarnação e outra, né? E aí ele pode ficar em vários movimentos, em vários pontos, né? De escalas proporcional à sua evolução, ao seu adiantamento, né? Então, os espíritos errantes, eles estão só em relação a espíritos ainda imperfeitos? Não. Ele deixa de ser errante quando ele chega ao estado de pureza, né? Quando ele chega ao espírito puro, então ele não necessita mais reencarnar, então ele não precisa mais viver na erraticidade, né? Erraticidade, ou seja, você está no mundo espiritual e ali você fica, então, aprendendo, né? Evoluindo de qualquer forma, né? Ou estacionário, né? Então, assim, a gente fica com muito receio, né? As pessoas se perguntam muito, para onde eu vou? Né? Que lugar eu vou ficar? Faz-me lembrar Chico Xavier, ele dizia duas coisas em relação a isso. A primeira, ele dizia que hoje até a psicologia coloca isso, a psiquiatria, e até a sensatez nos mostra isso. Onde está o pensamento, está você. A gente está onde está o pensamento, né? Às vezes eu estou aqui nessa sala, mas meu pensamento está bem distante. Eu não estou na sala, né? Às vezes a gente está assistindo uma aula, mas o pensamento está bem distante, a gente não está na aula, né? Então a gente está onde está o pensamento, né? Como também a gente pode, isso não é só em termos de eu estar na sala de aula e pensando estar numa praia, também, mas assim, em estados também, né? Eu estou aqui e eu posso estar sorrindo, mas dentro eu estou carcomido de raiva, né? Meus pensamentos é só de raiva, meus pensamentos é só de inveja, né? Eu estou conversando com você e lá dentro, né? Eu estou simpaticamente conversando com você e lá dentro você está com mil e uma coisa na cabeça, né? Contra mim ou me negando, me destruindo, né? Pensando mil coisas de mim negativa ou positiva, entende? Não é verdade? Então, muitas vezes você está ali, você, por exemplo, você chega para alguém e diz assim, olha, eu queria te contar um segredo, tá? E como eu confio muito em você, eu vou contar esse segredo a você. E ali a pessoa está dizendo, claro, claro, assim, mas por favor, não conte a ninguém. Claro, aí já fica pensando, eita, eu vou contar a fulana, beltrana, cicrana. Ela não está ali com você, né? Ela não está ali naquele movimento. Observe que quando Jesus estava no seu apostolado, poucos estavam com Jesus, entende? Então, assim, quem é que estava ali com Jesus na realidade? Poucos. Pedro, ele estava ali com Jesus, mas ao mesmo tempo não estava. Quando o caldo entornou, né, como diz no ditado popular, quando as coisas ficaram difíceis, o que foi que ele fez? Saiu.
Ele deu a escapada. Não, eu não conheço esse homem, não. Eu nunca ouvi. Não conheço ele. 3 vezes. Né? 3 vezes. Então, assim, é uma coisa forte, né? Judas Iscariotes, ele não estava com Jesus. Né? Porque se ele estivesse com Jesus, ele estaria vendo Jesus como Jesus era. Como a gente, muitas vezes, a gente vê Jesus, mas já vê o quê? A gente olha, tá aqui orando, aí olha, se faz, imagem, a gente imagina a imagem de Jesus. Jesus, será que eu estou conversando com ele? Eu vim aqui para conversar contigo. A gente só está dizendo isso no início, porque daqui a pouco a gente vai começar a pedir. A gente não está com ele, sinceramente. Né? Então, assim, eu estou ali dizendo, eu vim fazer uma prece contigo, eu queria agradecer, obrigado pela casa, obrigado pela saúde, mas eu queria te pedir, aí pronto. Quer dizer, a gente diz que está, mas ao mesmo tempo a gente não está. Né? E a gente tem um vício muito forte, né? Um vício de pensamentos muito forte e totalmente equivocado, de a gente estar sempre no passado, ou no futuro, mas muito mais no passado. Né? A gente fala muito mais do que aconteceu, muito mais do que vai acontecer, do que na realidade está acontecendo. E muitas vezes a gente nunca tem consciência do que está acontecendo. Por quê? Porque a mente ou está no passado ou está no futuro. Entende? Então, assim, aonde está o pensamento, nós estaremos. Nós estamos. Se eu estou aqui e meu pensamento é de ódio, a minha faixa é do ódio. Se eu estou aqui e meu pensamento é do vício, eu não estou aqui, eu estou lá no vício. Se eu estou aqui e o pensamento é trair você, eu não estou aqui. Eu estou lá longe traindo você. Entende? E aí a gente se pergunta, quando eu desencarnar, quando eu fizer a passagem para o outro lado, aonde eu vou estar? Aonde estiver seus pensamentos. Aonde costumeiramente nós estamos pensando. Se você sempre se vitimiza, né? Meu Deus, se nós sempre nos vitimizamos, perdão, se a gente sempre se vitimiza, chegar do outro lado não vai ser diferente. A gente vai chegar do outro lado já dizendo, meu Deus, como eu sofri, meu Deus, ali, foi tanto sacrifício, foi aqui, foi lá, ali. A gente vai lá dando uma de vítima, né? Dando uma de vítima. Se a gente chega aqui e acha que todo mundo está perseguindo a gente tem aquele senso de perseguição. Fulano me persegue, porque ciclano não me deixa em paz, fulano vive me perseguindo, porque tem gente que é perseguido por Deus e o mundo. É o chefe que persegue, é a colega que percebe, é o vizinho que percebe, é a vizinha que percebe, sabe? Isso em psicologia a gente pode até chamar de paranoia. Paranoia é aquele senso que você se sente sendo perseguido. Até a gente consegue ver coisas onde não existe. Tem certas paranoias que você vê alguém ali olhando para você e não tem ninguém olhando. E não é o caso de evidência, né? São processos alucinatórios, né? De alucinações mesmo. Né? E acontece lá. Quando você vai, você começa a criar situações que não existem. Essa criação mental é tão forte, né, que não existe mais, mas você sente como se fosse agora. Por exemplo, aconteceu algo muito ruim há 6 anos atrás, mas eu nunca consegui esquecer. Então, toda vez que eu me lembro, eu vou sentir como se fosse hoje. Até às vezes a gente diz isso. Menina, é como se fosse hoje.
A gente passa por uma decepção, meu Deus, foi horrível. E quando eu falo, parece que eu estou vivendo tudinho agora. Eu sinto da mesma forma. Sente, 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 sente. A gente não consegue se libertar. É tão real, que tem gente que adoece. Profundamente fica adoecido. É verdade. Adoece, adoece seriamente. Entende? A gente, por exemplo, tem alguém que a gente não goste ou que nos causou um mal muito forte, e quando a gente sente arrepios, sente um frio na barriga, sente dor de cabeça, sente palpitação, né? Sente um queimor, né? Um ardor, né? Tem vários tipos de sensação, sente mal, tem gente que vomita, né? Sério, tem gente que fica com febre. Eu tive uma paciente que toda vez que ela ia para a casa da sogra, ela tinha febre. Mas era febre de 40 graus, 39, 40, 39, 40, tinha febre. Porque antecipadamente ela já ficava, sabe, se preparando para o pior, para o pior, para o pior. E ela adoecia, literalmente adoecia. E ela não conseguia curtir. Às vezes a sogra nem mais a perseguia, nem mais fazia nada, que ela não era uma boa coisa não, sabe? Nesse caso. Então, ela já ia atormentada. É, é. Observe que tem certas vezes a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer alguma coisa e a gente tem dá uma dor de barriga, a gente dá uma dor de cabeça. Aí passa a hora daquele compromisso, passa a hora daquele teste, aí o que acontece? Passa dor de barriga, passa dor de cabeça, passa febre, passa vômito, passa tudo. Passa. Era uma tensão que a gente gerou com os pensamentos repetitivos, né? A mesma coisa acontece quando a gente vai para o outro lado. Se você está angustiada, você vai chegar lá angustiada. A angústia não vai passar por milagre. Por isso que é necessário a gente saber quais são as causas das nossas angústias, quais são as causas das nossas tristezas. Ah, a minha vida é tão triste. Você acha que desencarnando você vai ficar lá, chegar lá alegrinha? Você pode até dizer, ah, meu Deus, eu não vou precisar mais de dinheiro para comprar pão, eu não vou precisar de dinheiro para comprar casa, eu não vou precisar mais pagar aluguel, eu vou chegar do outro lado, não vou ter mais preocupação. Vai, vai. Porque se eu tenho que trabalhar para pagar o pão que eu como, para que eu me preocupar? É assim que as coisas são. Então eu vou trabalhar e vou comprar meu pão sem reclamar. Tem gente que reclama toda vez. Vixe Maria, lá vai eu gastar meu dinheiro, lá vai eu gastar meu dinheiro. Sim, ele existe para isso, o trabalho existe para isso. Onde você é assalariado e ali você recebe para poder você o quê? Obter certas coisas que você precisa. Desde uma vestimenta, uma alimentação, a um teto. Se dá para pagar aluguel, você paga aluguel de um quarto, de um pequeno apartamento, de um apartamento, de uma casa, de uma mansão. Vai depender dos seus esforços também. Entende? Então, essas preocupações a gente vai levar consigo. Não é porque a gente perdeu a carne, né? Se libertou dela, que as coisas vão mudar. Não mudam. Não mudam. Não mudam. Então, quer saber como é que você vai chegar lá? É só ver como é que você está agora. Exatamente. Como você está agora. Se você é preguiçoso, se você é preguiçosa, vai chegar lá, você acha que vai ter a força? Porque tem gente que são fortes, são saudáveis, sabe? Mas a preguiça dá aquela moleza, sabe? Pessoas com a saúde invejável, mas não tem nenhuma disposição para trabalhar. Não tem nenhuma disposição para fazer qualquer tipo de esforço. Vai chegar lá como? Da mesma forma.
Se nada lhe satisfaz, nada lhe satisfaz, completamente nada lhe satisfaz, vai chegar lá do outro lado como? Da mesma, nada vai lhe satisfazer. Vai cheirar tudo mal cheiroso. Você vai ficar sempre com aquela cara, né? Porque o insatisfeito fica assim o tempo todo, né? A gente já conhece pela carinha, né? Se você engana, você vai chegar do outro lado também achando que, querendo enganar. Porque quem engana os outros está enganando a si próprio. Eu engano os outros, mas o maior engano é o meu. O maior engano é o meu. Se eu tenho raiva, eu estou fazendo mal é a mim. Porque eu estou fazendo com que? Com que eu tenha um sentimento que não é digno, que não é legal, que é pesado, né? A gente, quando tem raiva e a ódio, inveja, a gente começa a criar no próprio organismo situações químicas, né? Em que a gente excreta, a gente põe para fora das glândulas que a gente tem hormônios negativos que causam mal, causam dano. Entende? Então, o mal que a gente faz é a gente mesmo. Então, acha que a gente chegar lá, vai tudo ficar diferente. Por isso que a gente está aqui. A forma como a gente se encontra aqui é a forma como a gente vai se encontrar lá. Se sua vida aqui é de paz, de harmonia, de concórdia, lá será de paz, harmonia e concórdia. Se aqui é de enganação, lá também você vai encontrar a mesma coisa. Aqui é até bem mais fácil. Aqui você pode estar num grupo, né, fazer de conta que é uma pessoa legal sem ser. E ninguém vai notar. Lá se nota. Lá se nota. Lá se nota. O processo vibracional, ele é sentido, como aqui também a gente sente. Está aqui, a gente olha assim, uma pessoa se mostra boazinha, a gente pode enganar por um tempo, mas não por todo o tempo. Quando a gente vê, pá, acontece. Pá, de novo. Eita, ali. Entende? E lá, cada um, aqui, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu vou para qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu vou para Paris, vou para Londres, vou para o Japão, eu vou para Tóquio, né? Eu estou falando de capitais. Eu vou para Tóquio, eu vou para Adelaide, eu vou para Zurique, eu vou para onde eu quiser. Lá não é assim não. Lá não é assim não. Lá eu só posso ir aonde eu tiver condições. Vamos fazer de conta, porque não existe alto nem baixo no cosmos. Mas em relação à Terra, né? Em relação à Terra, existe altos e baixos. Então, aqueles espíritos mais adiantados, eles vão a uma esfera mais alta, né? Então, é como o balão. O balão só sobe quando ele recebe o ar quente. Quando você bota o ar quente, o balão sobe. Então, só se sobe na espiritualidade quem tem o coração quente. O coração frio não sobe. O ar frio, ele desce. O ar quente, ele sobe. O coração frio, ele desce. O coração aquecido, ele sobe. Exatamente assim. E ali, nós vamos ficar nas esferas em que a gente consegue estar. A gente consegue chegar. Dinheiro nenhum faz você se adiantar. Por isso que chama mundo de ilusão. Você tem muito dinheiro, você vai para qualquer lugar. Todas as portas se abrem para você. Aspas. Aí você acha que isso vai lá, vai fazer a mesma coisa.
não, não, ni, não. Vai não. É o coração. É a mente. É a riqueza interna. É. Aquelas pessoas, nós, quando não nos desligamos das coisas materiais, que é uma das coisas que prejudica muito quando a gente chega lá, a gente quer ter as mesmas coisas que a gente tem aqui. Mas vai dar trabalho, muito trabalho. Por quê? Porque lá não tem. Então vai sentir falta de certas alimentações, de certas vestimentas, a gente vai sentir falta de certo conforto da casa, a gente vai sentir falta lá, a vestimenta é a mente que faz. É a mente que vai dar a impressão que a gente quer, como também a fisionomia. Tem espíritos que se apresentam bem jovenzinha, tem espíritos que se apresentam já com uma certa idade, entende? Então, tem espíritos que se apresentam pelo como ele quer. E assim, mas ele morreu, ele partiu, ele desencarnou, ele morreu velhinho, mas ele se apresenta como jovem, porque ele quer. E ele tem condições disso, de fazer isso. É, entende? É, exatamente. Mas, ao chegar lá, né, a gente vai estar o quê? Se reunindo pelo processo de afinização. É como se estivesse num trem ou no avião. Se você só tem dinheiro para passagem, para ficar no último vagão, o outro vagão geralmente é o vagão mais simples. Você vai ficar ali com as pessoas que têm o quê? O mesmo tanto de dinheiro seu, que só pode pagar aquela passagem e ficar lá atrás, né? Enquanto que os primeiros vagões são os mais chiques, são os mais caros, então são as pessoas mais ricas. Então, todas as pessoas que vão para o primeiro vagão são aquelas pessoas que o quê? Que têm dinheiro para poder pagar lá. Entende? Exatamente. Então, se nós, ao chegarmos na erraticidade e a nossa condição só for essa aqui, a gente vai ficar junto daqueles que têm essa mesma condição, que conseguem só ter isso. Aqueles que têm essa condição vão ter pessoas na mesma lei e ali vai conviver com as pessoas que têm esse mesmo tanto. Outros têm um tanto maior, vão conviver com aquele maior. Então, os espaços dos espíritos puros, só os espíritos puros comungam. Muitas vezes, ele pode levar alguém para ver um desses mundos, para ele se estimular a crescer mais rápido, né? Ou até mesmo para dizer a outros tantos que é realidade, é a beleza quando o espírito chega à sua integralidade, o ser integral. Então a gente vai estar na erraticidade aonde? Aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem. Se você tem pouco, vai ficar ao lado de poucos. Se você tem o bastante, vai ficar ao lado de bastante. Se você tem muito, vai ficar ao lado do muito. Mas só que o muito de lá é diferente do muito de cá. O bastante lá é diferente do bastante de cá. O pouco lá é diferente do pouco daqui. Porque aqui nesse mundo, muitos que têm pouco chegam lá com muito. Muitos que têm mais ou menos chegam lá com bastante. E muitos aqui que têm muito chegam lá com pouquíssimo. Não é uma obrigação. Tem dizer que todo rico é muito vaidoso, muito orgulhoso.
Uh-uh. Eu já vi pessoas sem ter absolutamente nada. E muito mais orgulhosos e vaidosos do que muitos ricões por aí. Viu? É. E aí, muitas vezes, a gente sente até inveja das pessoas que tem aqui nesse mundo. É. Tem raiva até. Porque fulano tem muito, fulano tem ali aquela casa linda, fulano mora ali na beira da praia, eu moro aqui atrás, e não sei o quê, fulano tem não sei quanto. Sim, daí. Fulano, ele fez por onde ter aquilo tudo? E você? E você? Aqueles espíritos que estão num grau mais elevado, eles fizeram por onde? E você está aí como? Embora, nesse mundo daqui, muita gente às vezes tem, mas não é pelos esforços. É por, infelizmente, certas que muitos chamam esperteza, mas não é esperteza. Porque se fosse esperto, não faria isso. Porque quando a gente enriquece à custa dos outros, isso não é esperteza, isso é burrice, tolice, ignorância absoluta. Absoluta. Por quê? Porque existe em todo o cosmos uma lei que é chamada de ação e reação. Tudo aquilo que eu planto, obrigatoriamente eu terei que colher. Exatamente. Entende? Pois é. Se você tem desejo de estudar, evidentemente, quando chegar no mundo da erraticidade, vai ser oferecido a você vários cursos, várias situações de aprendizagem. Mas se você não gosta de estudar aqui, você acha que vai... Ah, não, porque lá vai ser diferente. Vai não. Ah, porque não tem o peso da carne. Sim, mas tem o peso da consciência, da experiência, da viciação. O vício mental, ele é tão perigoso como o vício de elementos químicos, porque o vício mental também fabrica elementos químicos. A raiva, o ódio, fabrica elementos químicos e o corpo fica se alimentando dessas drogas, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. E aí a gente bota tudo para fora e o corpo fica consumindo aquilo. Então tem gente que quando ela tá ali naquele ódio, ela fala daquele ódio, ela chega a se sentir bem. Ela fala com tanta satisfação, com tanta coisa. Por quê? Porque está se alimentando daquilo. Aí acha que vai chegar do outro lado, vai conseguir o perdão, vai conseguir a compaixão, vai conseguir ser fraterno. Não, por isso que aqui é a escola. Se eu não aprendo aqui na escola, como é que eu vou atender no campo de trabalho? Eu estou fazendo curso técnico de eletricista. Se eu não aprender ali na escola técnica, tudo que o professor está dizendo, quando eu for ter um emprego de eletricista, o que é que eu vou fazer? Nada. Por quê? Porque eu faltei a aula. Ou eu estava na aula, como dissemos no início, e não estava. Eu estava sentado, assim, vendo o professor, mas a cabeça lá longe. O pensamento longe. Eu não estava na sala de aula. Então eu vou fazer o quê? Aí aqui você veio para aprender, não aprendeu nada e quer chegar lá como? Ah, eu queria aprender o que André Luiz aprendeu. Eu queria aprender o que Emmanuel aprendeu. Eu queria aprender o que Meimei aprendeu. Você tem a base de Meimei, você tem a base de Bezerra, você tem a base de André, você tem a base de Emmanuel? Não. Como quer? Se você não tem a cartilha do ABC, é antigo isso, mas vamos nela. Se você não tem essa cartilha do ABC, como é que você vai aprender a ler e escrever? Se você não aprendeu A, B, C, D. Porque eu aprendi o A e o C, C, A. Então, se eu botar o C e o A, eu vou ter K. D e E, D. Claro.
E assim a escala é progressiva. Por isso que a gente tem o jardim, o maternalzinho, tem o jardim 1, jardim 2, jardim 3, primeiro ano, segundo, até o nono ano. Aí vem o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Aí vem a faculdade. Se eu não tivesse prestado atenção e não tivesse estudado na faculdade, quando meus pacientes chegassem lá no consultório para eu ajudá-los, eu teria condições de ajudá-los? Não. Por quê? Porque eu não estudei, não prestei atenção. Ah, eu queria ser um grande médico. Como se você não gosta de estudar? Como se você não gosta de exercer uma vida de sacrifício? É por isso que tem muitos médicos que não são felizes com a sua, a sua profissão. Por quê? Porque eles não estão indo na medicina para ser médico, estão indo para a medicina para serem ricos. E aí a gente vai para o mundo espiritual não para o quê? Não para poder a gente realmente saber o que é necessário para ser feito. Mas a gente já quer chegar no nível de um doutor Bezerra de Menezes. A gente já quer chegar no nível de uma senhora Joana de Ângeles. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Entende? Olhar a mediunidade santa, uma mediunidade extraordinária, de vários médiuns, como Ivone do Amaral Pereira. Ah, eu queria, mas ninguém sabe o que Ivone passou. Ela contou vários fatos dela, e quando a gente vê certas coisas que ela passou, fica. Entende? Aí é onde tem a diferença. Que faz. Que é de grande importância. Tem pessoas que levam a vida como um sacrifício. É tudo pesado, é tudo doloroso, é tudo dorido. E tem gente que leva a vida como um sacro ofício, ou seja, como um ofício sagrado. Acorda para trabalhar assoviando, cantando, sorrindo, fazendo café cantarolando. Aí eu achava lindo, minha mãe, cedinho, já estava cantando. Eu escovando os dentes com aquela cara enjoada, mal conseguia ficar em pé, ficava assim, né? E ela lá cantando, aquele cheirinho de café, o pãozinho torrado. Quer ovos, filho? Quer queijinho frito? Olha, tem isso. Olha, eu fiz um cuscuzinho. Ai, que coisa linda. E ela ali, o sorriso aqui. Aí eu sentava para tomar café, ela já estava do meu lado, tomando café. Não, a vasilhinha no colo já, ó, catando feijãozinho. Quando eu saía, já estava o feijão no fogo. E ela ali atuando, atuando. Eu chegava, estava todo o almocinho pronto. E ela já estava ali, já pensando no jantar. 11 filhos. Raro, raro eu vi ela triste. Raro. Ela perdeu algum brilho no olhar. Algum brilho no olhar. Quando perdeu meu pai. Quando perdeu meu pai, ela perdeu um certo brilho no olhar. Mas nunca desanimou. Foi fortíssima até o último instante. Como é que ela deve estar lá? Absoluta certeza trabalhando e estudando. E ela dizia, eu deveria ter nascido homem. Por quê? Porque eu amo estudar. E na minha época as mulheres não era permitido estudar. Eu não queria estudar o que as mulheres daqui antigamente estudavam. Eu queria estudar medicina. E não era permitido a gente estudar medicina.
Ela deve estar estudando medicina lá. Com certeza. Você entende? Aí vem a segunda coisa quando o Chico diz: aonde você sonha todos os dias, quando você partir, é onde você vai estar. Aí vem dois tipos de sonho. O sonho, porque quando, veja, vamos lá. Tem 3 tipos de sonho, tá? O sonho de dormir. Aí são 2 tipos. Tem o onírico e o desdobrado. O sonho onírico é quando dorme espírito e dorme corpo, né? E aí a mente, né, ela vai botando para fora as imagens das angústias, das dores, das decepções, dos desejos, das tristezas. Tem que botar para fora, senão a gente enlouquece. Aí são aquelas imagens do inconsciente que a gente vai botando para fora. São aqueles sonhos bem mirabolantes. São sonhos fantásticos, que não tem pé nem cabeça. Pronto. E existe o sonho que é o desdobrado. É que quando o corpo dorme, mas o espírito está desperto. Então, tem noites que a gente tem sono desdobrado e um sono onírico. Tem noites que a gente só tem sono onírico, onde você realmente dorme em espírito e corpo. E outros você só tem o sono desdobrado. Como é que eu sei o que é um sonho desdobrado e um sonho onírico? Quando eu estou com um sonho onírico, que é do inconsciente, eu me vejo lá longe andando na praia. E quando é desdobrado, eu não me vejo andando na praia, eu estou andando na praia. Então, se você sonha muito com sexo, quando você morrer, vai estar junto daqueles. É o lugar onde você vai todas as noites. Se você sonha muito atrás dos seus inimigos, brigando com seu chefe, brigando com a sogra, brigando ali, só arrumando confusão, sonho com confusão, com briga, é onde você vai. Eu tenho um amigo que ele diz assim: todos os dias eu tenho pesadelo. Todos os dias. E eu sempre sonho brigando. A maior parte dos meus pesadelos é brigando. Ele já deu vários murros na parede de machucar a mão, sonhando brigando. E eu disse a ele: tome cuidado, porque quando você partir, você vai atrás dessas pessoas que você briga todos os dias. Porque é o seu comum. Então, aonde você sonha todos os dias, é onde você vai estar quando chegar lá. Isso é de Chico Xavier, uma frasezinha dele. Como também o sonho acordado. Eu sonho um dia ter muita paz, tranquilidade. Eu sonho um dia eu conseguir vencer todos os meus vícios. Eu sonho um dia eu conseguir ser uma pessoa mais tranquila. Meu sonho um dia, exatamente isso. Aí, se você tem esses sonhos, quando você chegar lá, evidentemente que você vai encontrar o quê? Isso que você busca. Ou você vai encontrar toda uma possibilidade e capacidade de você o quê? Fazer aquilo que deseja. No mundo espiritual tem escolas, tem oficinas, tem universidades. Não só para as coisas positivas, como para coisas negativas. Anos atrás, a espiritualidade estava indo a uma cidade espiritual negativa, a um agrupamento negativo de espíritos que estavam ensinando a espíritos a levar as pessoas ao suicídio. Então, vários espíritos foram lá e tentaram conversar com os maiorais, né?
homens de grande ciência, de grandes conhecimentos, eles estavam dando aulas a nível altíssimo, desde magnetismo a certas técnicas comportamentais. Aulas teóricas e práticas. Mas os maiorais de lá, os organizadores, disseram: não, a gente não vai abrir mão daqui. Aí veio uma ordem superior para criar uma redoma em volta desse local. Pois, uma redoma como se fosse um vidro, né? Era uma proteção. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Ficava ali presinho, isolados, para não fazer mal a ninguém e nem a si. Porque quando eu estou fazendo mal a alguém, eu estou fazendo a mim. Muito mais a mim do que aos outros. O outro vai ser vítima. Ele não vai ter que pagar nada. Ele já sofreu o que você fez com ele. Agora, quanto a mim, eu vou sofrer o que eu fiz por você ou para você. Entende? Então, eles conseguiram romper essa redoma dessa proteção. Eles romperam. Aí veio uma determinação do mais alto, em que foi totalmente destruído esse local, e eles foram levados para vários pontos do planeta, em que de lá eles não podem sair, para poder de novo não se aglomerarem e fazerem tudo de novo. Tá vendo? Uma escola. Uma escola pronta para o quê? Para isso. Para fazer o mal. Como tem universidades. Certa feita, eu já li em vários livros. Eu já li em Emmanuel, né, através de Chico Xavier. Já li através de André Luiz. Eu já li pelo espírito também de... Eu esqueço agora o nome dele. O apelido dele eu lembro, Metralha, né? Mas eu esqueço agora o nome, daqui a pouco chega. Né? E eles dizendo que estudo religioso lá, eles observam como se fosse uma tela e eles vendo como um cinema, entende? As passagens de Jesus. Mas como? Eles filmaram? Não. Pessoas, espíritos que estiveram com Jesus, né? Eles ali, então, o que eles fazem? Eles materializam uma certa película, né? Um certo filme, aonde ele passa ali aquela passagem em que eles presenciaram. E aí, já imaginou você assistindo e vendo a imagem de Jesus, vendo tudo como realmente aconteceu? Que maravilha! Que maravilha! Eu vi também a Ivone do Amaral Pereira citando isso. Camilo Castelo Branco citando também isso em seu livro. Isso mesmo, no Memórias de um Suicida. Isso mesmo. Olha aí, Vino. Luiz Sérgio, que quando encarnado, as pessoas chamavam ele de Metralha. Luiz Sérgio, né? Foi a primeira vez que eu fui a Portugal, né? Foi quando eu fui convidado a falar no primeiro encontro de Luiz Sérgio em Portugal. Foi a primeira vez que eu levei a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo além mar. Foi a primeira vez. Foi através de Luiz Sérgio, né? O primeiro encontro fraterno de Luiz Sérgio em Portugal, na cidade de Leiria, né? E aí a gente foi até Porto, ficamos em Coim, falamos em Porto, falamos em Lisboa, falamos em
Leiria e outros lugares também. Pois é, gente. O que vai ser da nossa vida? É o que ela está sendo agora. Né? Tem uma frase de um psicólogo, um psiquiatra, contemporâneo de Freud, Carl Gustav Jung. E tem uma frase de Jung que muita gente tem receio dela, sabe? E não entende muito bem. Que diz assim: só se chegará aos céus quando nós descermos aos infernos. Ninguém chegará aos céus se não descer aos infernos. Lipse Verbi, ele disse isso. Como assim? Evidentemente. Como é que eu posso chegar ao céu se eu não vou e desço aos meus infernos, vendo o que neles ainda eu tenho? Porque o inferno não é um espaço geográfico, é um estado de consciência. Umbral não está na substituição do inferno. Então, quando eu chego no outro mundo e eu me encontro nas ondas umbralinas, as zonas densas, sem luz, né? É porque o quê? É porque eu não sei dissipar aquela sombra que existe em mim, nos meus infernos. André Luiz dizia que quando ele estava no umbral, ele via aquelas árvores sem folhas, aqueles pássaros horrendos. Não é criação divina. Ali, se as pessoas que habitassem ali não fossem tão pesadas em seus pensamentos, pesadas em viciações físicas, pesadas em viciações mentais, pesadas em desejos pequenos, pesadas em sonhos mesquinhos, isso é o peso, é a densidade. Então ali, como nascer folha e flor no lugar denso? Como eu posso fazer nascer uma planta no lugar que não é fértil, no lugar em que o sol é tórrido, no lugar onde não tem água, no lugar onde não tem uma terra fértil? Ali os corações não são férteis, ali não tem água para saciar a sede, porque nós tornamos as nossas mentes, os nossos corações um deserto. Não é criação divina, é a soma da dificuldade de todos que estão ali. E porque cada vez mais, quando o espírito evolui, ele vai a lugares em que a beleza é inimaginável. Por quê? É como você vai a um lugar onde você cuida do riacho, onde você cuida da cacimba, onde você cuida da terra, onde você cuida das plantas, onde você agoa, onde você poda, onde você tira o fruto com cuidado. Evidentemente, isso vai triplicar, quadruplicar, centuplicar. Como é que você vai ter uma planta dentro de casa lindinha se você não cuida? Ela morre. A mesma coisa se dá. É necessário nós cuidarmos do nosso jardim e termos a alma leve. A leve não só consigo, mas com o outro. Jamais eu poderei ser leve com o outro se não for comigo. Jamais eu posso ser sincero com o outro se eu não sou sincero comigo. Jamais eu posso ser bom com o outro se não sou comigo. Jamais eu posso ser com o outro, dar o que eu não tenho. Jamais. Jamais. Entende? Aí, quando você tem e você distribui, você fica sem ter. Porque você está dando tanto que você passa a não ter. E aí o que é que faz? Aí chega o ápice. Você dar-se. Você já não dá mais o que tem. Você dá a si mesmo. E aí você não vê mal em nada.
Hoje eu estava dizendo a uma paciente minha sobre Chico, né? A compreensão dele pelo vício das pessoas, né? Uma senhora estava aperreada, dizendo: Chico, quando eu chegar do outro lado, Chico, ô Chico, o que vai ser de mim? Isso por quê, minha senhora? Ah, eu sou viciada em cigarro. Chico, eu não consigo deixar, eu já tentei tanto. Ela tinha seus 70 anos de idade. E eu fumo desde os 12 anos de idade. Aí Chico disse: não se preocupe, Deus é amor. Eu soube que no mundo espiritual, esses tabagistas inveterados, essas pessoas que não conseguem deixar o vício, a espiritualidade materializa cigarros e entrega para a pessoa. E aí ela vai ter a sensação que tinha o cigarro aqui. E aos pouquinhos vai se reeducando e aí se desprendendo do processo do vício. Gente, então não tema. Se eu não consigo ser leve, se eu não consigo ser sincero, se eu não consigo dizer a verdade, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo ainda, não tema. Deus é amor. Do outro lado, encontraremos amparo, mas é necessário que encontre em nós a boa vontade. Exato, se não tiver boa vontade, o desejo de transformação, nada acontece. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Quando eu tenho boa vontade, claro que eu terei tudo. Se eu tenho boa vontade para trabalhar, não só eu vou ter o trabalho, como eu vou ter a leveza do trabalho, como eu vou ter a alegria de trabalhar. Isso mesmo. Só são ganhos. Não tema. E aí a gente vê a compreensão do Chico. Outra feita, ele estava indo visitar um asilo de velhinhos. E aí ele saiu da caravana e foi até um fiteiro e pediu alguns trocados. Ele tirou alguns trocadinhos assim do bolsinho dele e comprou 4 a 5 cigarros. Aí daquelas pessoas que gostam sempre de cuidar da vida dos outros, né? Disse: Chico, você fuma? Ele fez: não, não é para mim não, não fumo não. É para os velhinhos. Chico, você dando cigarro para os velhinhos? Sim, minha filha, sim. Eles estão ali dentro, sozinhos, abandonados por todos. E eles estão desejando pitar, minha filha. O mineiro usa muito esse termo, pitar, dá uma tragadinha. Então, assim, eles estão sozinhos e ficam esperando a gente chegar para poder pedir um cigarrinho. Eu estou levando para eles. Veja que coisa linda. E a gente quer o quê? Já quer que o outro deixe de fazer isso, o outro deixe de fazer aquilo, porque você é espírita, porque a gente quer comandar os outros que tem que ser assim, você tem que ser assado. Cada um é dono de si próprio. Seja sincero naquilo que você é. Sejamos sinceros naquilo que nós somos. Sejamos sinceros naquilo que nós buscamos. Nessa sinceridade, eu irei reconhecer os meus pesos. Eu irei reconhecer meus amargos. E eu vou buscar asas. E eu vou buscar o doce para adoçar. É nessa certeza que a gente já sabe que a gente consegue construir alguma poesia, consegue construir alguma alegria, a gente consegue construir alguma amizade sincera. Sim. Não ser porque para que os outros pensem que nós somos, jamais faça isso. Isso é burlar o outro e a si mesmo, mas não burla a natureza. Quando despertar do outro lado, não há como fugir. Não vai encontrar absolutamente nada, porque tudo foi engano. Mas não se preocupe. Mesmo enganando assim, enganando o outro, Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é sabedoria. Nunca, nunca estaremos sós. Confiança. Seja o que for, nós teremos e encontraremos paz se assim rogarmos de coração
e boa vontade no processo do crescimento. Então, seja hoje o que você gostaria de que alguém fosse para você. Encontre em si o que você gostaria de encontrar lá fora. Faça em si o que você gostaria que os outros fizessem para consigo. Tudo que você vê de belo lá fora, faça em si. O jardim do outro, ele é lindo, mas o nosso jardim é único, onde nós teremos as nossas flores e o nosso perfume. E aí poderemos adoçar não só a nossa vida, mas a vida de tantos quantos estejam conosco. Se não conseguiu, não se angustie, não se aperreie. Deseje fielmente em querer se transformar. É meio caminho andado. Não tema, nada tema. O temor faz a gente não ir adiante. Não tema. Hoje somos algo que não gostaríamos. Vamos despertar melhor. Se não conseguiu, tente até o último instante da sua vida. Tente. Porque essa tentativa é uma dádiva, é o exercício. Com certeza você sairá dessa vida com muita força, porque a cada tentativa que uma bailarina faz no seu palco, ela vai ficando cada vez mais com seu movimento sublime, cheio de leveza. É na tentativa que o carpinteiro, ele ali tira daquelas madeiras cheia de ferpa, cheia de fiapos, adornos belíssimos pela tentativa. É a tentativa que o professor, no início, tem medo da sala de aula, mas depois ele atinge o coração de todos os alunos. Porque é a tentativa de hoje, como nos diz o nosso codificador. Melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Tente. Nunca desista. E assim, o que fizermos em mim, em ti, em nós, por nós, estamos fazendo para a construção de um mundo melhor. Amanhã, quando eu partir? Não, de já. Porque o nosso céu e o nosso inferno está aqui. E aonde eu for, eu levarei eles comigo. Que Deus nos abençoe, que Jesus continue nos iluminando e nos dando força para que jamais venhamos a desistir. Muita paz.